Olá, amigos. É com grande alegria, como sempre, que nós aqui estamos para continuar o nosso estudo. Olá, Márcia, tudo bem? Oi, Thelma. Olá, amigos que estão conosco, hoje nos assistindo, estudando conosco. Sejam todos muito bem-vindos, né? E aí nós vamos continuar hoje aqui o capítulo 15, né? Que eram Pois é. momentos de análise. E aí nós vamos recordar um pouquinho a parte 1, que nós vimos na semana passada, né? Então, eles voltam ao Instituto de Proteção Espiritual, depois já de passado algumas semanas daqueles episódios do encontro da Evelina junto ao lado do Túlio, e eles são recebidos pelo irmão Ribas, e eles estão cheios de dúvida. O que eles vão fazer agora? Ernesto e Evelina, né? Estão cheios de dúvida da continuidade do que eles deveriam fazer agora para ajudar o rapaz, que eles veem que está totalmente diferente, né, daquilo que eles, principalmente a Evelina, daquilo que ela conhecia como Túlio Mancini. Então, o irmão Ribas lhes fala como se fosse pai deles, fala da realidade, das questões, fala da responsabilidade da Evelina, do que o Túlio se tornou em função das promessas que ela fez para ele, e desse jeito que ele está, ele ainda pensa que está encarnado, não é? E então ele começa a falar da situação de como o Túlio se encontra, para onde ele foi, né, que ele foi acolhido, mas depois ele fugiu, saiu dali, foi para outros locais não bons, que é da onde ele é encontrado, e que ela teria, então, agora um trabalho de ajudá-lo a tirar dele essas emoções doentias, esses sentimentos doentios. Então, nós estamos neste ponto em que o irmão Ribas está conversando e que eles estão assim, mas ela fala, mas como é que eu vou poder ajudar? Então, o que a gente tem a fazer? E é aí que o irmão Ribas vai começar a falar para ela como é que então vai ser daqui por diante, o que eles podem fazer para ajudar. Não é isso, Thelma? É interessante que ele fala aquela frase, né, que não estudamos para chorar, né? Nós estudamos para estarmos fortes na hora do teste, né? E ela agora está passando por um grande teste, né? Ela está estudando, mas ela agora vai utilizar todo esse material que ela e o Fantini estão ali em aprendizado, né? E é interessante que é um momento de reparação já na vida espiritual. Na vida espiritual, ela já começa a reparar as questões que ela causou enquanto encarnada. Né? Na então, verdade, ela já está podendo ajudar, né, nisso, e tirar isso de dentro dela. Né? Na verdade, a gente vai ver agora nesse pedaço desse capítulo, nessa parte, que ela começou esse processo de reparação encarnada. Já né? Encarnada, com certeza. Deus é maravilhoso, Deus nos dá muitas oportunidades, né, de ressarcir os nossos débitos e compreender as nossas falhas, as nossas faltas, cheio de misericórdia. É uma bênção, né? Por Exatamente. Isso que ele age, ele é justo, mas é misericordioso. Né? Então, aí, Thelma vai começar a ler para a gente. Então, nós estamos no capítulo 15, na segunda parte, Momentos de Análise. Vamos lá. Ricardo, também seja bem-vindo, Ricardo, aqui conosco hoje, nos ajudando. É verdade. Seja bem-vindo, Ricardo. Então, vamos continuar a leitura, né, da parte segunda agora, continuar ali onde nós paramos. E, então, as agoniadas inquirições, né, da Evelina quanto ao comportamento que lhe competia adotar, que é o que a Márcia estava falando, o irmão Ribas agora vai mostrar para ela como fazer. Então, ele diz, podemos dizer-lhe, minha irmã, que por seus méritos indiscutíveis, benfeitores e amigos que se dispõem na espiritualidade maior, rogaram aos agentes da divina justiça não lhe permitissem a desencarnação sem começar o processo da sua reabilitação espiritual na Terra mesmo. Isso que nós estávamos falando. Está falando isso. Então, eles deram... A gente vê como é que a gente está na nossa vida, na nossa encarnação, nós não estamos sozinhos. Ao contrário de que muitos de nós pensamos, nos desesperamos, nós não nos encontramos sozinhos. Existe essa pleiade de amigos espirituais que nos acolhem, nos ajustam, nos ajudam
a prosseguir, mesmo nos momentos difíceis, como ela estava enfrentando, né, na sua encarnação, com aquele processo de enfermidade. E então, até, Thelma, aqui, né, é interessante nesse... Bom, termina de ler, depois a gente fala desse parágrafo anterior aí, vamos lá. Tá bom. Assim é que, através da onda mental, e está explicando ainda, dos remorsos que lhe ficaram, a face do suposto, porque agora ele sabe que não foi, né, o suicídio de Mancini, você atraiu para o próprio claustro materno o espírito sofredor de um suicida, sentenciado pela própria consciência a experimentar a provação de um corpo frustrado, de modo a valorizar com mais respeito o divino empréstimo da existência física. Então, ela atrai esse irmão, atrai esse irmão para o claustro materno, não por uma coisa negativa, mas ela, no mesmo tempo que ela atrai esse companheiro ali, que alberga no seu ventre, ela está ajudando ele a se recompor. Porque lá naquele livro Memórias de um Suicida, Márcia, diz para nós lá, né, o Camilo, através da Dona Ivone, conta para nós que o suicida, ele dilacera o perispírito, né? Então, ele precisa de reencarnar para recompor essa estrutura espiritual. E, às vezes, ou quase, né, esse é fato, muitas encarnações. São necessárias. Então, esse companheirinho que reencarna através dela, que no meio da gestação ele é abortado, ele está na reconstrução do perispírito. Já era uma programação para ele de que ele iria ter um período curto, né? Exatamente. Então, é uma prova. E aqui a gente vê, até diante disso, como a Thelma falou antes, a gente estava lendo no parágrafo anterior, quer dizer que os amigos da Evelina na espiritualidade maior rogaram por ela. Então, como a gente estava falando que nós nunca estamos sozinhos, então nós temos um planejamento reencarnatório, do qual a gente poucas vezes consegue cumprir algumas partes dele, e a gente vai errando, e a gente vai tropeçando aqui, levantando ali, e aí a gente vê que, apesar dos erros que ela estava cometendo, esses amigos rogam que ela pudesse começar a reparar ainda na Terra. Mas o irmão Ribas deixa muito claro, assim é que através da sua onda mental de remorso. Então, através dessa onda mental de remorso, ela atrai ela acaba engravidando de um espírito, como a Thelma falou, de um espírito suicida. Vamos lembrar. Esse nosso pensamento, os nossos sentimentos, nós vibramos e aí a gente atrai aqueles que estão na mesma faixa de sintonia ali, né? Lembrando aí para aqueles que às vezes estão pegando o programa agora e tal, esse remorso é porque ela teve aquela imaturidade de prometer ao Túlio, né, a fidelidade e de que ia estar com ele sempre. Então, ele desencarna nesse processo na certeza de que ela iria atender às suas expectativas. Então, ele desencarna e ela fica com remorso, né, porque ela acha que foi por causa dela que ele se suicida. Quer dizer, esse suicídio que a gente agora está sabendo que não foi assim, né? Mas essa culpa aí é que atraiu esse companheirinho para o ventre dela, né? Exatamente. E eu fiquei lembrando só mais um detalhe, Thelma, quando a gente vai no livro O Pensamento e Vida, também de Emmanuel, né, por Chico Xavier, no capítulo 8, quando ele fala de associações, ele fala assim para a gente, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. E aí ele fala que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, nós sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas, ele fala, encarnadas ou desencarnadas, na nossa faixa de simpatia. Então, desculpa, o que a gente percebe aqui é essa faixa vibratória dela e ela acaba atraindo. Mas é o que a gente sempre vê, dentro das questões difíceis, também Deus sempre arruma uma forma
de nós sermos úteis. Mesmo nessa questão, ela ainda consegue ajudar um companheiro que tinha cometido um suicídio. Sim, muito interessante. Porque para Deus tem objetivo em tudo, né? Ele não Exatamente. Cria, não permite nada que não tenha objetivo. Então, a obra divina é muito linda por isso, né? Por isso ela é divina, porque tem os objetivos, o plano, né, divino para cada um de nós. Então, vamos lá. Vamos. Então, ele continua. Como é fácil de ver, as angústias da maternidade malograda, quer dizer, aquele processo do aborto foi muito triste, né? Que foram extremamente úteis na Terra, por lhe haverem proporcionado o ensejo a preciosas reparações. Quer dizer, ela ajudou aquele companheiro. Entretanto, mencionou Fantini, informamos-nos de que Mancini não caiu por si próprio, e sim pela arma do rival. Ele tem sempre umas colocações mais objetivas, né? Ela está falando, essa culpa ela não pode ter porque né, ele não foi suicida. Apesar disso, consertou Ribas, não ouvidemos que o moço empreendeu antes a lamentável tentativa. Quer dizer, aquele momento que ele tentou antes, houve. E mesmo que seja uma tentativa, nós vamos ter responsabilidade sobre aquele ato. Não deu certo, mas houve a tentativa, houve a intenção. E Deus nos julga pela intenção, ou seja, a nossa consciência nos acusa por essa intenção ali que houve, né? Exatamente. Então, e aí ela é responsável por isso, né? Sim. Porque a partir do momento que ela escolhe o Caio e larga ele acaba tentando o suicídio, né? Não consegue, mas ele fica nisso aí, né? Criou-se um vínculo, né? Ali tem um vínculo. Então, ele continua impulsionado pela ação da própria Evelina, dando a Serpa o molde do crime. Quer dizer, a intenção dele, impulsionado por todo aquele processo ali, deu ao Caio Serpa, como ele poderia fazer para se livrar dele, né? Já que ele já tentou o suicídio uma vez, né? Tentar duas vezes não seria novidade, né? E não é assim que os crimes acontecem, principalmente os crimes passionais aqui na nossa terra, acontece assim, né? Essa configuração, esse engendramento é assim, né? Então, esboçando um sorriso benevolente, falou o irmão Ribas, estamos examinando entre amigos a lei de causa e efeito. Quer dizer, eles estão ali analisando, compreendamos que a justiça funciona em nós mesmos, porque a consciência é nossa. Quem acusa é a nossa consciência, porque Deus não vai apontar esse julgamento, né, assim. Até porque Deus não é uma pessoa, né? Deus é uma essência divina. Então, a nossa consciência que não tranquila, né? Ela nos acusa, é o nosso juiz, o maior juiz que nós temos. Exatamente. E a Evelina, nesse momento, ela vai ter a parte que lhe cabe, né? Então, essa beleza que a gente está vendo, que a gente nem poderia imaginar que esse aborto que ela teve tinha algo a ver com esse passado dela, com a vida dela, com o Caio e com o Túlio. É algo, assim, inimaginável. Então, às vezes, quando a gente questiona acontecimentos nas nossas vidas, na vida de outras pessoas, a gente não tem noção do que a espiritualidade, né, faz aproveitando tudo que acontece nas nossas vidas para tirarmos lições disso e até para nos ajudar a nos refazermos, a nos reerguermos, a repararmos tudo aquilo que a gente vai causando, mesmo na vida aqui, atual, né? Na vida já encarnado, né? Então, assim, é de uma beleza, de uma inteligência que a gente não consegue nem avaliar isso. Inteligência suprema, né? E a gente vê como a Evelina sofreu com esse aborto, né? Essa perda desse filhinho, que ela ficava ali nos primeiros capítulos, sempre se reportando a essa condição que ela não pôde, que teve a consequência, né? Ela não poderia mais ser mãe. Exatamente. Então, as questões, né, dela perguntar, será que um dia eu vou encontrar esse filhinho que eu deixei, né?
Então, o que era um mal ali aos nossos olhos, era um bem para ela. Era um bem que ela estava fazendo a si própria e ao companheiro, né? Ao companheiro, né? Então, é muito lindo, né? Nós estudarmos a questão da providência divina, os cuidados que Deus nos oferece, as oportunidades, é de uma beleza ímpar. Exatamente. Então, vamos Eu fiquei assim, impressionada com esse detalhe. É um detalhe, assim, bem surpresa para nós, né? Não, assim, de repente alguém, né, algum espírito que provavelmente não tem a ver com esse grupo familiar, mas que aquele momentinho foi aproveitado para ele ter essa oportunidade de reconstrução de um pouquinho do seu perispírito para começar tudo de novo em novas experiências, né? E é por isso, Márcia, que a gente não deve reclamar das coisas funestas que nos acontecem, porque Deus sabe. A Joana de Ângeles tem até uma mensagem com esse nome. Deus sabe o melhor para nós, lá no livro Filhos de Deus, né? Então, nós temos que procurar entender os mecanismos, desígnios de Deus, né? Ter fé, né, Thelma? Ter fé que nada acontece por acaso. E aquela certeza de que os obstáculos, as dificuldades não são para nos derrotar. Exatamente. Pelo contrário, não é? Fé, confiança e vamos lá. Vamos continuando, que o papo fica bom. Então vamos. Fantine, admirado, iniciou debalde a trépica vacilante, né? Ignorava como entretecer novas dúvidas ante a conceituação racional que o mentor tranquilamente patenteava. Quer dizer, para eles deve ter sido assim uma surpresa assim, né, total. Pois o próprio Ribas quem retomou o fio foi o próprio Ribas quem retomou o fio das justificações, anotando: somos mecanicamente impelidos para pessoas e circunstâncias que se afinem conosco ou com os nossos problemas, suscitando ideias de autodestruição na mente de um homem cujas atenções granjeara. Evelina transportou-se na irreflexão para o arrependimento. Olha só, ele está colocando bem claro aqui. Suscitando, quer dizer, é uma coisa muito... talvez ela nem... Ela nem percebesse que ela exatamente, né? Ela começa a transportar ali daquela irreflexão para arrependimento, porque ela cai em si. Ela vê que ali as próprias ideias funestas dela fez com que aquele homem, né, que queria tanto a sua atenção, desistisse da vida. Foi aquela tentativa lá, pequenininha lá, né? Então, ela começa a ter um arrependimento assim muito íntimo daquilo que aconteceu, depois de verificar a derrocada moral numa empresa gorada de suicídio procurada conscientemente. Quer dizer, o que aquilo resultou para ela? Né? Essa dor da perda do filhinho prematuro, que acompanhou ela um bom período enquanto ela encarnada, enquanto ela vivia aquela dor da enfermidade, né? Carregando esse processo ali, que agora ela está entendendo. Mas imagina quando a gente carrega uma dificuldade tão grande de não saber o porquê, a gente sofre muito mais, né? Então, ali ele fala que faz com que ela saia da irreflexão, que foi essas atitudes imatura, para agora esse momento de arrependimento. Que é o nosso primeiro passo, né, Thelma? A gente primeiro se arrepende do que faz e depois a gente toma vida nova, toma fôlego, mas a gente vai ter que reparar o que nós fizemos. Né? Esse momento que os espíritos nos chamam tanta atenção do arrependimento, né? Esse arrependimento, quando nós começamos a olhar para dentro e ver o que causou, ver com a nossa responsabilidade íntima diante daquilo, qual foi a nossa... Isso dói, sabe? Isso dói na alma. Então, é por isso que há esse sofrimento ali. Ela quer reparar, ela quer consertar, ela quer fazer algo. E é natural esse sentimento, né? Porque isso dói, né? Isso dói, não pode voltar atrás. Pois é, mas a gente... às vezes as pessoas acham que basta se arrepender, né? Tudo bem, é o primeiro passo que a gente tem que dar, é nos arrependermos mesmo daquilo que nós fizemos,
Mas quando a gente se arrepende, será que basta para a gente parar aí? Não, a gente também não vai ficar em paz se a gente não correr atrás de reparar aquilo que a gente fez. Essa então, a Evelina dor está correndo atrás desse processo agora, né? Essa dor só vai cessar nela e no outro quando houver a reparação, né? Exatamente, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vou ler um pouquinho? Pode ler. Então, vamos lá. Apenas aí, coagida pela compulsão, nossa irmã percebeu que agir em prejuízo do rapaz de quem obtivera integral confiança, lesando em consequência a si própria. Olha que interessante, né? Então, ali naquele momento, ela podia já na Terra ficar com aquele sentimento, né, de culpa, mas ali é que ela teve a verdadeira noção do que ela causou ao Túlio, com os esclarecimentos do irmão Ribas, né? Então, aí ela percebe que a consequência foi lesão nela própria, com a questão da gravidez frustrada, não é? De tudo que ela foi passando ali, né? Lastimando Mancini, deplorava a si mesma e, nesse estado de emoções negativas, fez-se vaso de uma entidade nas condições em que supunha haver precipitado o moço menos feliz. Então, já lá, né, quando ela começa a entrar no processo de culpa, e aí a gente está falando de novo de sintonia, então ela atrai para si, ele está explicando de novo, né, esse serzinho que ela, esse espírito que ela engravida, né? À vista disso, converteu-se automaticamente em desventurada mãe de um companheiro suicida, no anseio de expiar a própria falta. Isso é muito importante a gente até refletir um pouquinho, Márcia, porque nos momentos em que nós nos encontramos fragilizados, né, deprimidos, estamos suscetíveis a estar trazendo para junto de nós esses companheiros que não sabemos se será nessa mesma sintonia que a Evelina precisava ali, né? Porque nós ficamos suscetíveis a estar trazendo para a nossa companhia seres que estão também em sofrimento, né? Exatamente. Isso é importante, né? E aí o Ribas, tadinho, quer dizer, o Ribas fica assim, comovido, né? Está ali, ó, endereçando o afetuoso olhar, porque ela estava ali, coitada, né? Assim, quando ela cai em si e de tudo, sabendo de tudo isso que aconteceu com ela, se a gente se coloca no lugar dela, gente, deve ser milhares de emoções brotando dentro de nós, né? Sim, com certeza. Ele fala ali, olha, enunciando inconscientemente o desejo de exculpar-se, quer dizer, de se desculpar, o seu propósito alcançou o coração de amigos e benfeitores no mundo espiritual, que lhe advogaram a concessão da bênção, aqui já nos referimos, que é essa gravidez frustrada que ela teve. Então, olha, mesmo já né, na Terra, ela inconscientemente, ela estava querendo se desculpar dessa situação que ela mesma causou, né? Ela ficou cheia de compaixão, né, pelo rapaz, naturalmente, a dor, né, que causou na hora dela saber que ele tentou o suicídio por causa dela. Isso dói muito, né? Exatamente. E aí é isso, e vamos nós. Você padeceu, pois, antes da desencarnação, a pena de que se julgava merecedora. Olha só que interessante, né? Então, ela acabou já sofrendo, né? Sequiosa que se achava de propiciar a Mancini a supressão do mal que lhe havia causado. Quer dizer, na verdade, então ela padece apenas que ela mesma se julgou merecedora. Não é? Ninguém impôs, não. Ela mesma se julgou merecedora, em função daquele mal que ela supunha ter causado ao Mancini. É a culpa, né, Márcia? Exatamente. Mas olha que interessante que ele fala aqui das nossas oportunidades. Você não pagou em Túlio o débito em que se viu em cursa, mas resgatou essa conta junto a suicida anônimo, tão filho de Deus quanto nós, redimindo-se no foro íntimo, segundo a lei que rege a tranquilidade de consciência. Muito interessante isso aqui, né, Thelma? Então, assim, às vezes a gente consegue, não precisa ser exatamente naquele
junto qual nós causamos mal, que a gente vá se redimir do mal que nós fizemos. Podem ter outras oportunidades para que a gente possa refazer Sim. esse momento, né? Os mecanismos das leis divinas, né? Exatamente. Que nós ainda não conseguimos entender. E aí que ele fala, redimindo-se no foro íntimo, segundo a lei que rege a tranquilidade da consciência. E aí para ela ter em paz, né? E o irmão desconhecido, ao mesmo tempo que amargou a provação do berço prematuramente inutilizado, começou a ressarcir a dívida que assumira para consigo mesmo, aprendendo quanto custa e como custa o tesouro de um corpo físico, utensílio de aperfeiçoamento e progresso. E aí Ernesto e Evelina escutavam surpresos tudo isso, né? E aí muito ensinamento, né? Não é, Thelma? A gente fica muito assim, ensinamento. A gente fica assim meditando sobre essas oportunidades que Papai do Céu nos oferece para compreender, né? Porque nós temos tudo isso dentro de nós, porque a lei divina está onde? Na nossa consciência. Mas devido a nossa ainda não temos essa maturidade para perceber o bem e o mal, discernirmos, né? Então, nós ainda erramos, né? Então, precisamos desses acontecimentos para cairmos em si. E cair em si é esse processo que a Evelina está fazendo, né? Ela está entendendo tudo aquilo ali, é muito belo, né? E o Fantini está aprendendo ali com ela de uma maneira singular, né? Porque ele também não esperava tudo isso. Né? Exatamente. E aí eu fiquei aqui lembrando dessa beleza, né? Que a doutrina espírita nos proporciona, né? Dessa consciência. E a codificação kardeciana, ela nos vai falando de toda essa filosofia, dão exemplos, mas André Luiz, ele vem nos detalhando a vida lá. Quer dizer, Isso. A continuidade, os nossos trabalhos vão continuar, aquilo que com o que a gente era aqui, nós vamos continuar sendo lá. Ele descortina para a gente o dia a dia de um espírito desencarnado. Então, é algo assim fantástico, que a gente tem muito aprendizado. É espetacular, por isso que estudar é muito bom, né? A gente vai compreendendo, isso não vai isentar de nós as dificuldades que nós certamente também atravessaremos, né? Mas é muito bom a gente estar conversando, estar desenvolvendo em nós essa capacidade de entendimento, né? Que nós não conseguimos elaborar num período curto, isso é ao longo da nossa encarnação. Então, que bom que nós podemos estar aqui estudando, né? E vamos nós, vamos continuar. Então, cumpre-se a eterna justiça no mundo de cada um de nós, rematou o professor. Deus não nos condena nem nos absolve. O amor universal está sempre pronto a soerguer-nos, a instruir-nos, burilar-nos, elevar-nos, santificar-nos. O destino é a soma de nossos próprios atos, com resultados certos. Devemos sempre a nós mesmos as situações em que se nos enquadra a existência, porquanto recolhemos da vida exatamente o que lhe damos de nós. Então, aqui ele está falando, não é dizer aquela coisa assim, está tudo pré-determinado. Não está, não. Ele está colocando aqui, o destino é a soma dos nossos próprios atos. Nós vamos fazendo o nosso destino em função das atitudes que nós tomamos aqui, né? E depois nós vamos ter que arcar com as consequências, né? Como ele estava falando. Só a nós mesmos cabe isso, né? É tudo resultado das nossas escolhas, né? Dos nossos... É o livre-arbítrio que Deus nos dá, porque Ele dá a inteligência, Ele dá a razão, Ele dá o livre-arbítrio, nos dá a vontade para nós podermos obrar, né? Nós podermos estar coordenando toda a nossa vida. Mas nem sempre nós fazemos pelo lado certo, né? Muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos, tomamos medidas erradas, e depois vem as consequências, né? E ela está aí, né, espantada, nem agora, eu faço o quê? Depois de tudo isso que eu fiquei sabendo aqui, né? Aí ele fala, as circunstâncias trouxeram-lhe o credor ao ambiente pessoal, porque você, minha irmã, está felizmente em posição de prosseguir no trabalho restaurador. Olha que legal ele está colocando aqui, né? Então, ela pergunta, o que fazer, meu amigo?
Mas interessante, né? Então, as circunstâncias trouxeram o Túlio de volta, né? Ali aquela sintonia e tudo faz com que ele... E porque ela, a divindade, Deus já sabe que ela tem condições de ajudar. Certamente. Vamos para o outro? Acho que é o último agora. Pode ler ou eu leio? Se você está realmente disposta a renovar-se, a renovar o caminho, chegou o momento de ajudar Mancini a desvencilhar-se das ideias enfermiças que a sua conduta de moça menos responsável lhe instalou na cabeça, tornando-se presentemente para ele em devotada preceptora, a reformular-lhe a visão da vida no plano espiritual. Agora, vê a tarefa linda que ela vai ter. Ela vai ser tipo uma mãe ali, né? Uma preceptora, uma conselheira. Então, trabalhando todas essas ideias que ele tem de estar vendo ela como mulher, agora ele vai ver ela como um irmão, uma irmã, né? Um companheiro de jornada. Então, o irmão Ribas continua. Não posso... Não, ela fala. Ela fala, não posso desempenhar junto dele o papel de companheira, quer dizer, ela pergunta se não pode, por exemplo, estar... Ela tá perguntando, não, Thelma, aqui ela está afirmando. Ela falou, eu não posso desempenhar esse papel junto dele. Isso. E aí o Ribas, carinhosamente, né, ele fala para ela, se os erros da mulher não foram perpetrados na categoria de parceira da vida sexual de um homem, ela não tem a obrigação de ser esposa, tão só porque ele deva essa ou aquela indenização no reino do espírito, sucedendo mesmo ao homem, frequentemente à mulher. Referentemente à mulher. Não obstante, esse princípio, a lei de amor, deve efetivar-se independente das formas em que o amor se expressa. Então, ela está afirmando, não posso desempenhar junto dele o papel de companheira. Então, o irmão Ribas está explicando para ela, se ela, como mulher, né, não teve um contato sexual com ele, ela não teve uma vida íntima com ele, não gerou o compromisso dela novamente estar com ele como companheira mulher, né? Como casal. É o que ela está dizendo, diz assim, que se aquilo não teve, e você também não teria essa vontade agora disso, você não é obrigada, mas o que ele está querendo dizer é que assim, existem outras formas da gente reparar isso, né? Mas essa situação ali do ato sexual é importante, porque como não houve esse ato sexual, esse contato ali conjugal, ela não tem a necessidade de estar como cônjuge, como companheira, mulher, homem e mulher, né? Então, ela vai ser uma companheira, uma irmã abnegada, uma mãe, tendo todo esse sentimento maternal, onde vai poder influenciar ele, poder estar construindo essas ideias novas a respeito da vida, né? É isso aí. Pelo menos é o que eu estou entendendo, mas pode colocar suas ponderações. Eu acho que é por aí. Ele coloca ali no texto, né, que tanto qualquer tipo de relacionamento não traz essa quando ele coloca aqui, né, a obrigação de, no caso ali, da reparação dos danos, que essa reparação não precisaria ser em nível de ser uma companheira tendo vida sexual e tudo. Ele coloca, existem outras formas de reparação, né? O que ele estava colocando ali para ela, né? E é o que nós vamos ver isso quando ele de que ela se tranquiliza, né? Porque ela fala, eu não quero mais esse tipo de relacionamento, né? Vamos então, temos o último aí. E num tom de enternecimento profundo, aqui mesmo, diz o irmão Ribas, você pode regenerar o campo emotivo de Túlio e sublimar os seus próprios sentimentos em relação a ele, amparando-o, instruindo no grau de mentora maternal. Quase sempre a recuperação de alguém é uma planta sublime da alma que somente vinga
porque a abnegação do outro, de outro alguém, se dispõe a adubá-lo com a proteção e ternura com o orvalho com o orvalho das lágrimas. Identifica-se Evelina, banhada de esperança, e Fantine mergulhou em alta meditação acerca das realidades eternas, e Ribas, pressionado pelo horário que lhe convocava a presença em outros setores, prometeu continuar a esclarecedora conversação logo que surgisse a desejada oportunidade em momentos seguintes. Então, ela vai ter aí uma possibilidade de estar trabalhando as emoções de Túlio, de estar organizando esses sentimentos agora desequilibrados, como se for como uma mentora, né? uma amiga ali que ele vai vê-la como com amor maternal. Mas que também não será fácil, né, Thelma? Porque não, jeito, é um processo. Ela nutre sentimentos com eles, por ele, sentimentos que são misturados com culpa, né? Mas ela então aquela fala inicial do instrutor Ribas na questão da disciplina, isso vai ser assim muito importante para ela, porque como no início do capítulo que ele fala para ela, você deixou o seu coração falar. Se ela, apesar de estar em palavras falando uma coisa para ele, para o Túlio, mas o coração dela estiver dizendo outra coisa, ele vai perceber. Então, vai ser muito difícil ela fazer esse papel de mentora maternal, né? Então, ela também, o trabalho, ela com ela mesma, vai ser também grande, para que ela não passe para ele outros tipos de sentimentos. Mas você vê que a misericórdia divina e essa preparação da espiritualidade é muito assim objetiva. Ela, no plano espiritual, ela vai ter mais facilidade, porque se ela reencarna com essa tarefa, talvez falisse, mas ela, no plano espiritual, ela vai estar ali cerceada de entidades que vão colaborar no processo, né? Eu acredito que para ele também vai ser muito difícil vê-la dessa forma, né? Exatamente. É um processo educativo mesmo. Então ela vai ter que sublimar, né, seus próprios sentimentos em relação a ele, para que ela possa cumprir a missão que é de ampará-lo, instruí-lo no grau de sendo a sua mentora maternal. Então, é um desafio para ela, mas ela também vai contar ali com a ajuda do irmão Ribas, do próprio Fantine, que vai ajudá-la também. E aí é isso. Chegando agora, então, nós estamos ao fim do capítulo 15, que é esses momentos de avaliação, que foram muito importantes, né? Dela tomar conhecimento disso tudo, para ver o que ela vai fazer daqui por diante junto ao Túlio. Ela e o Ernesto também, né? Então, queridos amigos, foi assim um prazer de novo estarmos aqui juntos. A vocês que estão aqui junto conosco neste momento e aqueles que vão ouvir futuramente, a nossa gratidão e que possamos todos ficar na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro. Gratidão, amigos, a todos que estiveram aqui conosco, aqueles que vão ver esse vídeo em algum momento, que possam usufruir de todos esses ensinamentos que nós trouxemos e que continuemos a estudar, a buscar, nos melhorar através de todas essas verdades que a doutrina espírita nos oferece, porque a vida continua. Até lá!